esta noite que ainda não é de nenhuma igreja evangélica? Levanta a mão. Tem alguém no nosso meio? Temos um rapaz ali, mais alguém? Não é de nenhuma igreja? Outro ali? Mais alguém? Muito bem. Mais alguém? Tem mais alguém? Muito bem, vocês são bem-vindos aqui. Deus abençoe vocês e o Espírito de Deus possa falar profundamente ao coração de vocês esta noite. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então nós estamos falando sobre a vida do Senhor Jesus, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Tessalônica. Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo de número 13. O apóstolo Paulo está aí, exortando os irmãos, e ele está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Curso à frente. Senhor, somos gratos a Ti por esta noite. Cada um, Senhor, dos irmãos que veio a este lugar para ouvir a Tua palavra. Nós queremos que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Teu Espírito, que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra. Senhor, nós queremos ser edificados por Ti nesta noite, que
Queremos, ó Deus, aprender mais de Ti. Por isso, nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base que nós vamos utilizar para falar sobre o arrebatamento da igreja se encontra aí na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica e também na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. No capítulo 15, verso 1 até o versículo de número 58, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da ressurreição. Hoje nós perdemos aqui da igreja 2 irmãos. 2 pessoas partiram. E é muito comum nós ouvirmos a expressão: estes irmãos dormiram no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem. E ele nos dá também exortação a respeito de irmãos que dormem num outro sentido. Esses irmãos que faleceram, partiram e estão com o Senhor. E aí eu pergunto, então o que está dormindo? Se esses irmãos partiram e estão com o Senhor? O corpo. Quem dorme é o corpo. Então o corpo desses irmãos dormiu no Senhor. O corpo desses irmãos, estes corpos vão aguardar um glorioso dia, aonde a trombeta vai ser tocada, e a Bíblia diz: os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem ressuscita? O corpo. A alma não morre, a alma não dorme, a alma não deixa de existir, a alma, ela é eterna. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 10: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então qualquer ladrão aí fora pode matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma, porque a alma sobrevive após a morte. A alma não vai dormir, a alma não vai ficar num estado de inexistência, de inconsciência ou qualquer outra coisa assim. A alma não vai ser aniquilada, como defendem também alguns teólogos liberais. A alma sobrevive após a morte. E daqueles que temem a Deus, daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, esta alma, imediatamente após a morte, ela vai para o céu, estar com Deus. Mas a alma daqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor, daqueles que não acreditaram na palavra de Deus, esta alma vai imediatamente para o inferno. E aí vai ser tocada a trombeta, e a Bíblia diz: os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem ressuscita? Quem morreu. Quem morreu? O corpo. Aquele corpo que vai ser enterrado, ao tocar a trombeta, ele vai ser ressuscitado num corpo glorificado. E este corpo é para estar para sempre com o Senhor. Mas pastor, e agora como é que fica? O senhor quer dizer que os irmãos que estão enterrados lá no cemitério vão sair dos túmulos? Sim, vão sair dos túmulos. Mas pastor, só tem o pó. Não importa o que tem lá. Deus conhece cada um e sabe onde está cada um. Por isso, não tem ninguém igual a você. Então, sendo tocada a trombeta, pode ter certeza, se só tiver o pó, não tiver osso, Deus vai novamente trazer a existência, e agora num corpo glorificado. E vamos explicar o que é um corpo glorificado: para estarmos para sempre com o Senhor. E aí, meus irmãos, infelizmente, há muita confusão relacionada a essa questão da morte. E o grande enigma da humanidade é esse. A grande pergunta, o grande questionamento é: para onde nós vamos depois da morte? Porque a maioria das pessoas
tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Quem tem medo da morte é quem não sabe para onde vai. Porque quem sabe para onde vai, não tem medo da morte. Quem sabe para onde vai, que eu digo, quem sabe que vai para o céu, não tem medo da morte. A morte não é inimiga do cristão. A morte do cristão é amiga. Por quê? Porque a morte vai conduzi-lo à presença de Deus. Terminou todo o sofrimento aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso, não? Glória a Deus. A morte, meus irmãos, ela é cruel? Claro que é cruel. Não tem classe social, não tem idade. E claro que a gente sente a dor da morte. Somos humanos e Deus sabe disso. Por favor. Até eu quero esclarecer melhor algumas coisas que eu falei ontem aqui. Eu fico preocupado. Eu não disse em momento algum que um cristão não pode passar por depressão. Pode passar sim, em alguns momentos. Não pode viver uma vida deprimida. É diferente. E não se esqueçam, como eu falei aqui, existem situações que causam depressão. Existem problemas até que estão ligados ao organismo da pessoa, que causa depressão, depressão química, depressão orgânica, depressão maligna, enfim, tem que identificar. Mas, por exemplo, você viver uma vida completa de dependência de medicamentos, porque você não consegue dormir, porque você não tem paz, porque você vive com medo, em pânico. Então eu creio que precisamos entender a nossa posição em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus. E aí, meu amado, eu quero que você entenda uma coisa, também não sou contra você ter o seu pitbull na sua casa, colocar lá a cerca elétrica, não sou contra. Você não só pode se esquecer de uma coisa: quem guarda você não é nada disso, é Deus. É Ele quem protege, é Deus quem guarda, é Deus, porque você de fato está nas mãos de Deus. Então, quando nós estamos falando da morte, você não pode ter medo da morte, porque a morte do cristão vai conduzi-lo à presença de Deus. Então veja, a Bíblia fala sobre a morte? Claro que fala. As Escrituras, então, definem como morte física a separação da alma, do espírito e do corpo. E aí, a gente tem vários textos na Bíblia. Tessalonicenses, a gente acabou de ler. Coríntios, nós lemos também. Vamos ver daqui a pouco o texto de Coríntios. Gênesis 35, 18. O pastor mesmo mencionou aqui a questão de Caim e Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama por justiça. Como é que o sangue clama? A gente tem que entender que a palavra alma na Bíblia, ela tem pelo menos 5 significados. Alma significa vida, alma significa coração, alma significa pessoa, alma significa alguma coisa totalmente distinta do corpo, e aí vai. Então nós precisamos, quando ler uma passagem, compreender que existe um contexto. A alma que pecar, essa morrerá. Adão pecou, não é verdade? Morreu fisicamente, depois que pecou, não. Mas espiritualmente sim, porque naquele momento Adão foi separado de Deus. Então, por exemplo, quando o pai disse: meu filho estava morto, da parábola do filho pródigo, meu filho estava morto e meu filho reviveu, eu pergunto: o filho estava morto? Não, o filho estava separado do pai. Então aí a palavra morte significa separação. Então, assim como a palavra morte tem vários significados na Bíblia, a palavra alma também tem vários significados. E o contexto é que vai determinar o significado exato dessa palavra. Paulo disse que eram 120 almas no navio. Você imagina o quê? Um navio Piratas do Caribe? Cheio de fantasma? Não! Quando a gente diz assim, o pastor tem lá em Goiás 200 cabeças de gado Nelore. Você vai lá na fazenda do pastor em Goiás, você vai imaginar que só tem as cabeças de gado ali, não? Então é uma figura de linguagem.
Estou brincando, o pastor não tem fazenda em Goiás? Eu acho que não. Não, ainda não. Mas o pastor Eliseu tem. Tá? Então, meus amados, assim, a palavra alma na Bíblia tem esse significado. Por isso, por exemplo, uma testemunha de Jeová não faz a transfusão de sangue, porque para ele a alma é sangue. Então, muitas vezes na Bíblia, a palavra alma é traduzida por sangue. E aí eles não realizam a transfusão de sangue e centenas de pessoas morrem anualmente por causa dessa proibição. Mas se alma é sangue, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar o seu sangue pelo próximo, a sua vida pelo próximo. Muito bem. Vamos mais à frente. As Escrituras então definem como ressurreição o retorno da alma no espírito, da alma e do espírito ao corpo. Isto é ressurreição, diferente de reencarnação. João 34, 14, 15, Salmo 146, 3 a 4 e Tiago 2, 26. Enfim, pelos espíritas em geral, a reencarnação é a volta do espírito no mesmo corpo. Não, é num outro corpo. A volta do espírito ou da alma no mesmo corpo é chamada de ressurreição. Por isso Lázaro morreu e Lázaro ressuscitou. E aí os judeus acreditavam que o espírito ficava pairando. Por isso Jesus ressuscitou ele depois. Para quê? Para que todos pudessem acreditar que o espírito de Lázaro não estava mais pairando por ali. Então, reencarnação é diferente de ressurreição. E aí as Escrituras definem ressurreição como esse retorno da alma e do espírito ao corpo. Alguns na Bíblia ressuscitaram, mas ressuscitaram para a vida. Vamos ler Lucas, capítulo de número 8, versículo 41 até o 56. E 1 Reis 17, do 17 ao Lucas, 22. capítulo 8, versículo 41 até o 56. Diz assim, capítulo 8. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então esse texto é um texto que nos prova claramente, a gente vai continuar aqui, mas é um texto que nos prova como Jesus está voltando. Por que, pastor? Se você parar para pensar, quem era Jairo? Chefe da sinagoga. Jairo era judeu. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Mas, de repente, no meio do caminho, uma mulher, a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Ela era Sirofenícia, gentílica. E essa mulher, então, ali interrompe esse caminho de Jesus até a casa de Jairo. Isso nos faz lembrar da igreja. Isso nos faz lembrar de que Jesus está voltando porque ele tem um compromisso também com a nação de Israel. Aonde, só para os irmãos terem uma ideia,
Eu não tive a oportunidade ainda de ir em Israel, mas eu leio muito sobre o povo de Deus, Israel. Já tem tudo preparado para a reconstrução do templo. Tudo, todos os utensílios, tudo preparado para a construção do templo. Pastor, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído? Sim, vai ser reconstruído. Mas pastor, hoje lá tem a mesquita de Omar. Os muçulmanos não vão ceder um lugar que é uma das mesquitas mais importantes para o islamismo, para os judeus construírem um templo. Hoje, isso não vai acontecer. É claro que para isso tem que surgir um líder mundial, onde haja um acordo entre eles, para que eles possam ceder este local. Então, dentro da visão escatológica, isso vai acontecer com a implantação do reino do anticristo. O anticristo é que vai permitir que os judeus construam o templo lá em Jerusalém, lá onde está a mesquita de Omar. E para isso, ele já tem tudo preparado. Então isso para mim também é mais um sinal de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E aqui, essa mulher então interrompe. Jesus cura aquela mulher. Então Jesus tratou com a igreja. Tem tratado com a igreja. Se nós pararmos para pensar, ele tem trabalhado, falado, tem derramado o Espírito dele sobre a vida da igreja. E nós vivemos um tempo difícil, um tempo como nós já lemos aqui em algumas passagens, um tempo que é caracterizado pela apostasia, pelos falsos profetas, pelo esfriamento da igreja, pela falta de amor de muitos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vamos voltar um pouquinho, vamos lá para Mateus, capítulo de número 25. Depois a gente vai prosseguir a leitura de Lucas. Mateus 25. Verso de número 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, algumas não, todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Daí, infelizmente, este é o quadro que nós estamos vendo da igreja hoje. É uma situação que só descreve o quê? Que a vinda do Senhor está próxima. Voltando para Lucas, capítulo de número 8. Versículo de número 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João,
e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E os pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Quando eu olho esse texto, por exemplo, eu vejo que Jesus não era muito bom de marketing, diferentemente de muitos pregadores de hoje. Eles colocam as placas lá, os anúncios, eles colocam as faixas, todos serão curados. É o homem poderoso. Aqui Jesus disse assim: olha, a menina foi curada, mas não fala para ninguém, não avisem, não proclamem, não toquem trombetas. Jesus, a estratégia era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Infelizmente, as pessoas hoje querem a glória para si. Então é o missionário, é o apóstolo, é o fulano de tal quem está curando, quem está libertando, quem está abençoando. Homem nenhum tem poder. O poder é de Deus. É Ele quem manifesta como Ele quer, quando Ele quer. E nós não vamos entender algumas coisas, mas mesmo não entendendo, nós aceitamos, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Então Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus e nos amando e tendo o melhor para nós. E aí, as Escrituras então revelam que há duas ressurreições. A ressurreição da vida, a dos remidos ou salvos, com corpos transformados para quê? Para a vida eterna, a qual inclusive são atribuídas aí outros nomes. Então a Bíblia diz vida eterna, ressurreição dos justos, ressurreição da vida, ressurreição do último dia, ressurreição dentre os mortos, uma melhor ressurreição, a primeira ressurreição. Tudo isso são textos que a gente depois pode verificar. Eu vou deixar todo esse material disponível aqui na igreja. Depois os irmãos dêem um jeito aí de passar para os demais irmãos, aqueles que quiserem examinar todos esses textos. E por sua vez, a ressurreição da condenação, ou seja, a ressurreição dos perdidos ou não remidos, de Gênesis ao Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse. Pastor, aqueles que morrem sem Cristo, eles também vão ressuscitar? Sim, vão ressuscitar. E aí é uma ressurreição para a condenação. E é revelada essa ressurreição nas Escrituras com alguns nomes. É chamada de ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Pastor, mas não vai ser por um período de tempo que as pessoas vão ficar lá no inferno? Não. O tormento é eterno. Elas irão sair do inferno, é verdade. Quem morre hoje sem Cristo no coração vai imediatamente para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno dará aos seus mortos. Olha, como que o inferno vai dar aos seus mortos? Essas pessoas vão sair, que haverá uma ressurreição de justos e injustos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e tormento eterno. Então diz a Bíblia que o diabo e os seus anjos serão lançados aonde? No lago de fogo. E aí eu pergunto, Deus quer que as pessoas vão para o inferno? É esta a vontade de Deus? Não. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus quer que todos sejam salvos. Por isso João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esta é a vontade de Deus. Deus não quer de forma alguma que você viva uma eternidade longe dele. O propósito de Deus é que você viva uma eternidade ao lado dele. Por isso, ele enviou o único filho que ele tinha para morrer por você, para dar a vida eterna a você. Quem tem o filho tem a vida, passa da morte para a vida. Foi o que aconteceu com esses dois irmãos hoje. Passaram da morte para a vida. Agora sim, eles têm vida eterna. Vida verdadeira. Por quê? Porque agora a doença não tem mais poder sobre eles. Este corpo que vai ser enterrado amanhã, ao tocar a trombeta, eles vão ser ressuscitados num corpo glorificado. E isso, meus irmãos, infelizmente, esta é a situação daqueles que não entregaram suas vidas a Jesus. Vão morrer, vão ser enterrados, a alma e o espírito vão para o inferno, e este corpo vai ser enterrado no cemitério, e este corpo vai ser ressuscitado. E a Bíblia diz, esta ressurreição é uma ressurreição para vergonha e desprezo eterno. É uma ressurreição de juízo. Você sabia? Algumas pessoas não gostam dessa colocação, mas você sabia que o inferno nada mais é do que a justiça de Deus? Ah, pastor, eu não acho que Deus é justo em mandar alguém para o inferno. Deus manda alguém para o inferno? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas seguem a quem? Porque elas estão servindo a quem? E eu pergunto qual é o destino dele. Então todos aqueles que não seguem a Deus, infelizmente, vão por um outro caminho. Mas esta não é a vontade de Deus. E aí nós podemos observar que também é chamada de segunda ressurreição. Primeira ressurreição, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles fazem parte da primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, ela é por etapa. Depois temos a ressurreição dos antigos do Velho Testamento. Todos aqueles até Jesus que morreram confiando nas promessas de Deus, esses então ressuscitarão nessa segunda etapa da primeira ressurreição. E depois, no final, então teremos também pessoas que irão ressuscitar, os chamados mártires da grande tribulação. E aí esses ressuscitarão também. Mas as Escrituras também revelam que 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 28. Vamos ler esse texto. 23, perdão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 23. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos na cidade de Corinto. 15, 23. Diz assim o apóstolo Paulo: mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se
batizam eles então pelos mortos? Paulo está dizendo aqui que pessoas que não eram cristãs acreditavam na ressurreição ao ponto de estarem realizando batismo pelos mortos. E aí a gente tem uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, aonde eles realizam batismo pelos mortos. Por quê? Porque creem na ressurreição. Eles creem que podem salvar as pessoas que morreram sem conhecer o mormonismo. Por isso que eles têm o maior departamento genealógico do mundo. Eles te dão toda a tua ficha genealógica. E aí eles querem batizar o maior número de pessoas mortas possíveis. Mas o que diz Hebreus capítulo 9, versículo de número 27? Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Não morre várias vezes. Logo, a teoria da reencarnação não passa de uma teoria. E não é correta. Porque a Bíblia diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, diz a Bíblia, já está condenado. Qual é a condenação? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê? Suas obras eram más. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, nós temos que entender que a primeira ressurreição terá uma ordem, no grego, tagma. Segundo um teólogo chamado Robertson, ele diz o seguinte: é uma metáfora militar, que significa batalhão, companhia, tropa. Não vai dar para os irmãos enxergarem, mas aí o batalhão tem Cristo, as primícias. Quando foi isso? Então, Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. E aí os nossos amigos adventistas do sétimo dia estão equivocados. Porque eles dizem que o primeiro a ser ressuscitado dos mortos foi Moisés. Moisés não ressuscitou. Mas eles dizem que Moisés ressuscitou. Se Moisés tivesse ressuscitado, Cristo não seria a primícia. Mas Cristo é a primícia. Por quê? Ninguém subiu ao céu, senão quem desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Cristo é a primícia. E aí depois vem a igreja de Cristo. Quando nós lemos aí o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 30 a 58. Então depois a igreja, o corpo de Cristo. Depois o terceiro batalhão, os crentes do Antigo Testamento. Depois os mártires da grande tribulação. Então qual é a definição da palavra arrebatar? Segundo a Epístola aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, nós encontramos essa palavra aí, chamada arrebatar, do grego harpazo, que significa raptar, arrancar. 1 Tessalonicenses 4, 17, diz assim o apóstolo Paulo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrancados, raptados, arrebatados, é a mesma coisa, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então este arrancar de um lugar para outro com força é mais ou menos o que aconteceu com Filipe ali, que estava pregando para o eunuco. Ele foi arrancado com força depois pelo Espírito Santo. Então Ló e sua família foram arrancados de Sodoma e Gomorra antes do juízo. Temos João, que foi arrebatado ali na ilha de Patmos, Enoque. Temos inúmeros outros textos. Elias. Então o que não será o arrebatamento? Até nós precisamos definir isso, porque algumas pessoas fazem uma confusão muito grande a respeito do arrebatamento. O arrebatamento não será a segunda vinda do Messias.
após a tribulação na implantação do reino messiânico. Porque a vinda de Jesus, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz que todo olho o verá. No arrebatamento da igreja, ele vem para a igreja. Ele vem ao encontro da igreja nas nuvens. Mas na vinda do Senhor Jesus, ele vem para implantar o seu reino. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai estabelecer o seu reino em Israel. E aí todo olho o verá, até, diz a Bíblia, aqueles que o transpassaram. Então, considerando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 18, e no versículo de número 15, afirma que os crentes vivos, quando a vinda do Senhor, diz a Bíblia, não precederão aos que dormem, ou seja, isto é, crentes que morreram fisicamente. Então, primeiro, tocou a trombeta, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estamos vivos, diz a Bíblia, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, num abrir e fechar de olhos. Isto que é mortal, meu corpo, isto que é corruptível, meu corpo, se transformará num corpo imortal, num corpo incorruptível. Estava até lendo hoje algumas coisas que alguns teólogos e entendidos do assunto da área de escatologia aí afirmam. Por exemplo, nós vamos para o céu com um corpo físico? Sim, vamos. Alguns afirmam que não. Mas, pastor, a Bíblia diz assim: carne e sangue não é do reino de Deus. Entendo o que Paulo quis dizer com carne e sangue. Porque o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, Pedro, não é você, nessa natureza humana, que vai compreender essas coisas. Essas coisas, elas não se discernem neste corpo de corrupção. Isso você tem que compreender de uma outra forma. Por isso, então, quando Paulo diz carne e sangue não herdam o reino de Deus, ele está falando deste corpo corruptível. Por isso, este corpo que é mortal tem que se revestir da imortalidade. Por isso, este corpo que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Ora, se Jesus é o nosso exemplo, se Jesus é o modelo para nós, eu pergunto, Jesus ressuscitou com um corpo físico ou não? Quem acha que Jesus não ressuscitou com um corpo físico, levante a mão. Quem acha? Quem acha que Jesus está no céu com um corpo físico, levante a mão, de carne e osso. Quem tem dúvida, levante a mão. Quem tem dúvida? Alguns honestos. Muito bem. Ele ressuscitou com aquele corpo. Ele disse: veja, que sou eu mesmo. Apalpai, porque o Espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E aí Jesus se apresentou, a porta estava fechada, eles lá no Senado. O mesmo Jesus se apresentou a eles e disse: paz seja convosco. Eles ficaram atemorizados, pensavam que era o quê? Um fantasma, um espírito. Aí Jesus disse assim: olha para mim aqui, veja, o Espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E aí Jesus então se apresentou por 40 dias para mais de 400 pessoas e ele estava subindo aos céus. E os anjos disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. Em outras palavras, eles disseram isso. Então, se ele vai pisar no Monte das Oliveiras, se inclusive aqueles que o transpassaram irão vê-lo, se na vida do Senhor Jesus todo olho verá, será que é um fantasma? Não. Pastor, mas se Jesus voltar agora, quer dizer que nós vamos para o céu com este corpo? Sim, este corpo, só que agora este corpo
transformado. Num abrir e fechar de olhos, o teu corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. O teu corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Pastor, mas esse corpo tem as suas limitações. O corpo glorificado não tem limitações. O corpo nosso, sim, hoje tem limitações. Mas o corpo glorificado não está sujeito à matéria, mesmo sendo de carne e osso. O corpo de Jesus não era de carne e osso. No entanto, as portas estavam fechadas e Jesus não entrou ali, não atravessou a parede. Então assim vai ser também na ressurreição. O versículo então, de número 15 afirma que os crentes vivos quando da vinda do Senhor não precederão os que já dormem, isto é, os crentes que morreram fisicamente. Mas o verso 16 então afirma que será dada a palavra de ordem do Senhor, será dada a voz do arcanjo, será ressoada a trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, versículo 17 afirma depois: os que ficarem vivos juntamente com eles, ou seja, aqueles que já ressuscitaram, serão arrebatados, ou seja, serão raptados, serão arrancados com força, com rapidez. Para quê? Para o encontro com o Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Considerando o texto de Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, afirma que nem todos os crentes dormirão. Eu confesso para vocês que o meu desejo é não dormir, que o meu desejo é ser arrebatado hoje. Esse é o meu desejo. Uma coisa é certa: se eu dormir hoje, eu vou estar com Ele. Se Ele voltar hoje, eu também vou estar com Ele. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Por quê? Por quê? Por que você tem essa certeza? O que garante que se Ele tocar a trombeta hoje, você vai se encontrar com Ele? Ser bonzinho, ter uma religião, ser batista, frequentar a igreja, isso não te dá vida eterna. O que te dá vida eterna é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O que dá vida eterna é de fato nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento, a conversão, a entrega da tua vida a Jesus é o que garante a vida eterna. Não são as boas obras. Por isso o apóstolo Paulo diz aos irmãos na cidade de Éfeso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele diz mais: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você nasceu de novo, não para viver uma vida para você mesmo. Você nasceu de novo para viver uma vida para Deus. O mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses mandamentos, você está guardando toda a lei de Deus. Qual é a característica de alguém que ama a Deus? Coloca o reino dele em primeiro lugar. Alguém que ama a Deus é escravo de Jesus Cristo. Mas infelizmente a gente tem uma geração que Jesus Cristo é escravo deles, que Deus é escravo deles. É o garotinho de recado, é o office boy, tem que fazer e acabou. Se não fizer, tem gente que pega Deus e joga na parede. Se o Senhor é Deus mesmo, vai fazer. Se não fizer, não é Deus.
Eu já vi pastor na televisão falando isso. Se ele não fizer, ele não é Deus. E marca um dia, até o dia tal ele vai ter que fazer. Quem somos nós? Barro. Fala para ele, você não passa do monte de barro. Somos barro. Quem é ele? O oleiro. E o barro só tem valor, sabe quando? Alguém gosta de barro aí, não? Tem na esquina para vender barro? Alguém gosta de barro? As irmãs é que devem amar, né? Quando o marido chega com o sapato cheio de barro, entra lá na casa, pisa no tapete. Amam? Lavar um sapato cheio de barro? Ninguém gosta de barro, né? Mas barro, sabe quando tem valor? Quando está nas mãos do oleiro. Barro nas mãos do oleiro, aí ele faz um vaso muito glorioso. Por isso, nós que somos barro, temos um depósito, temos um tesouro dentro deste barro, que é o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, afirma que nem todos os crentes dormirão, ou seja, morrerão fisicamente, mas todos os crentes serão transformados. E aí, quem participará do arrebatamento? O texto de 1 Coríntios diz assim, no capítulo 10, versículo 32, é dada com exatidão aí a divisão da raça humana, ou seja, 3 grupos nós temos. Temos os judeus, temos os gentios e temos a igreja de Deus. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 10, 32. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 32. Diz assim o apóstolo Paulo: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então aqui nós temos o quê? A humanidade dividida em 3 raças: judeus, gregos, seriam os gentios, e a igreja de Deus. Então, se nós fizermos um diagnóstico espiritual da raça humana, de acordo com as escrituras, nós teremos aí essas 3 raças: judeu, gentio e igreja de Deus. E aí nós podemos dizer os israelitas, os que não são israelitas, judeus e gentios redimidos. Então, judeus e gentios redimidos fazem parte da igreja de Deus. Os que não são israelitas são aqueles que, por sua vez, não têm a sua descendência com a nação de Israel. Os israelitas são todos aqueles que são descendentes dessa nação. Então, qual é a condição espiritual? O judeu hoje é salvo por ser judeu? Não, é perdido. Judeu que morre sem conhecer Jesus como Senhor, sem aceitar Jesus como Messias, é perdido. Muito bem. Aqueles que, por sua vez, são aí chamados gentios pela Bíblia, que não fazem parte da igreja e também não são judeus da descendência de Israel. Qual é a condição? Perdido. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então essa é a situação da humanidade. Logo, se não é judeu, também é perdido. Agora, se faz parte da igreja de Deus, e por favor, eu não estou falando de uma denominação, porque a igreja é o quê? O que é a igreja? É a placa que está lá fora? Somos nós. São os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. São aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Aqueles que nasceram de novo, estes fazem parte da igreja de Deus. Então estes são 100% salvos. Fala para o teu irmão: você é um salvo em Cristo Jesus. É verdade isso? Pastor, mas quem garante que eu estou salvo? Quem garante? Quem garante? O sangue de Jesus. Tá?
O sacrifício dele na cruz do Calvário é que garante a tua salvação. Você não é salvo por aquilo que faz. Você é salvo por confiar naquilo que ele fez por você. Agora, uma árvore boa, ela tem que produzir o quê? Frutos bons. Se é uma árvore boa, vai produzir bons frutos. Mas se não produz frutos bons, essa árvore é o quê? Má. E o que vai acontecer com a árvore má? É cortada e lançada onde? No fogo. Já parou para pensar aonde você se encontra? Se a trombeta tocar hoje, você vai ao encontro do Senhor nos ares, tem certeza? Tem certeza? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê? Porque diz que dois estarão deitados numa cama. Um será levado, outro será deixado. Estarão dois no campo. Um será levado, outro deixado. Como entender isso? Será que todo mundo dentro da igreja vai ser salvo? Será que todos os pastores vão para o céu? Todos os missionários? Todos os cantores vão para o céu? Será que é assim mesmo? Por favor, você sabe os frutos que você anda produzindo. Você sabe da tua relação com Deus. Por isso, quando nós participamos da ceia, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não diz que o pastor tem que ficar aqui analisando, o irmão pode participar, o irmão não pode. Tem igreja que é assim, infelizmente, né? Mas nós não temos esse poder. Cada um tem que fazer uma avaliação, cada um tem que olhar para dentro de si, cada um sabe como está a sua vida com Deus. Agora, eu tenho certeza que mesmo muitas vezes a gente cometendo muitos deslizes, nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos nos encontrar com Ele e estarmos para sempre com Ele. Foi para isso que Deus te chamou. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive você. Agora, para isso, sem arrependimento, não há o quê? Sem arrependimento, não há remissão dos pecados. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Não diz de alguns não, de todos. Não tem um pecado que Deus não possa te perdoar. Você sabia disso? Que a vontade de Deus é te purificar, te santificar, te limpar, te ajudar a vencer as tentações. Você sabia que ser tentado não é pecado? Mas ceder às tentações é pecado. E quem vive na prática do pecado, com toda certeza não vai se encontrar com o Senhor. Mas graças a Deus, você está aqui esta noite. E eu quero te dizer uma coisa: teu pastor não vai te salvar. Tua igreja pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser qual for, também não vai te dar vida eterna. Não importa se você está completando 59 anos de batista, não importa. Se você não vive uma vida para Deus, você não vai ser arrebatado. Se você vive uma vida para você mesmo, você não vai se encontrar com o Senhor. Porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu quero convidar um grupo de louvor. Nós vamos cantar um cântico e depois a gente vai orar. Eu gostaria que você não saísse, tá bom? Nós já vamos terminar, mas eu gostaria de cantar um cântico com você. Nós vamos ficar em pé.